Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Olha só que interessante. Estava lendo uma reportagem que compara o desempenho de dois veículos, um chamado Copa e outro chamado Duna, e que a velocidade máxima que eles atingem é igual, 50 metros por segundo, ou seja, 180 quilômetros por hora. Nada mal, não é mesmo? Mas aqui na tabela está dizendo que eles têm uma diferença de performance. Partindo do repouso, após 10 segundos, o Copa atinge uma velocidade de 30 metros por segundo, ou seja, 108 quilômetros por hora. E o Duna, uma velocidade de 20 metros por segundo, ou 72 quilômetros por hora. Só com essas informações, vocês saberiam me dizer qual dos dois é o melhor? Parece fácil, não é mesmo? E depois da nossa teleaula de hoje vai ficar mais fácil ainda. Hoje você vai aprender o que é aceleração, vai ver o que é o movimento retilíneo uniformemente variado e vai ficar sabendo, para esse tipo de movimento, qual é a função horária da velocidade e a função horária da posição. Você está interessado como eu? Então aperte os cintos e acelere, porque a nossa teleaula de hoje está começando. Essa comparação entre o Copa e Duna é perfeita para as coisas que a gente vai estudar hoje, Rosinha. Só que eu não entendi direito como foi feita essa comparação. A velocidade máxima eu entendi, mas esse negócio de velocidade depois de 10 segundos é meio confuso. E você, entendeu? Então presta atenção porque isso precisa entender. É o seguinte, os dois veículos estão parados, então quer dizer que a velocidade deles é igual a zero. Daí um juiz dá o sinal e dispara o cronômetro. Os dois estão numa pista reta. Então, os dois veículos arrancam. Depois de 10 segundos, os veículos atingem velocidades diferentes. Um atingiu 30 metros por segundo e o outro atingiu 20 metros por segundo. Agora eu entendi. Muito bem. Só que nessa história existem dois fatos muito importantes. Logo depois da largada, a velocidade dos veículos deixou de ser nula. Quer dizer, no movimento desses veículos, houve uma variação de velocidade. O segundo fato importante é que no mesmo intervalo de tempo, 10 segundos, os dois veículos atingiram velocidades diferentes. Peraí. Você está relacionando duas grandezas, a variação de velocidade e o tempo gasto nessa variação, é isso? Exatamente. A velocidade do Copa variou de 0 a 30 metros por segundo. E a velocidade do Duna variou de 0 a 20 metros por segundo. Isso nos mesmos 10 segundos. Tudo bem, a velocidade de cada veículo aos 10 segundos a gente sabe. Mas o que acontece com a velocidade a cada instante? Boa pergunta, Rosinha. O que acontece com a velocidade dos veículos a cada instante? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para responder essa pergunta, é preciso ter uma tabela com os valores marcados nos velocímetros dos veículos em vários momentos do teste. Aí está a resposta. Tanto a velocidade do Copa como a do Duna vão aumentando conforme o tempo passa. E olha só, depois do instante zero, a velocidade do Copa é sempre maior. Quer dizer, o Copa arranca mais rápido. Você sabe como é que se chama essa grandeza que relaciona a variação de velocidade e tempo? Aceleração. Variação da velocidade com o tempo é aceleração. Muito bem! Parece que está na hora da gente conhecer uma nova grandeza física. Uma grandeza que relaciona a variação de velocidade e o tempo. É isso mesmo, está na hora da gente conhecer a aceleração. Aceleração é uma medida da variação da velocidade de um corpo num certo intervalo de tempo. A medida da variação da velocidade num intervalo de tempo. Não, tudo bem, o conceito eu entendi. Mas eu queria ver na matemática mesmo. Como é que a gente calcula a aceleração? Bom, para isso, Rosinha, nós precisamos usar essa tabela aqui, onde nós temos a velocidade a cada instante. Entendeu? Bom, nós vamos ver a variação da velocidade do Copa entre os instantes T1 igual a 2 segundos e T4 igual a 8 segundos. Bom, nós temos que V1 é igual a 6 metros por segundo e V4 é igual a 24 metros por segundo. Ou seja,
nós temos que a variação de velocidade, ΔV, é igual a V4 menos V1. E nós temos que a variação de tempo, ou seja, ΔT, é igual a T4 menos T1. Entendeu? Agora, para calcular a aceleração, basta a gente dividir a variação da velocidade pelo intervalo de tempo que é necessário para que essa variação ocorra. Então, quer dizer, nós temos que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração do Copa é igual a V4 menos V1 sobre T4 menos T1. Substituindo os valores, nós temos 24 menos 6 sobre 8 menos 2. Fazendo as contas, 18 sobre 6, que dá 3. 3 o quê, Maristela? Excelente pergunta, Rosinha. Está na hora da gente falar sobre a unidade de aceleração. Bom, a grandeza física aceleração vem da combinação de duas outras grandezas, velocidade e tempo. Da mesma forma, a sua unidade vai ser uma combinação das unidades dessas duas grandezas. Metro por segundo dividido por segundo. Usando a matemática fica metro por segundo vezes segundo, ou metro por segundo ao quadrado, que costuma ser representado assim. Quer dizer então que a aceleração do Copa é 3 metros por segundo ao quadrado? Perfeito. A unidade de aceleração é sempre uma unidade de comprimento sobre uma unidade de tempo ao quadrado. Isso é fácil de entender. No caso do Copa, por exemplo, aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo a sua velocidade aumenta em 3 metros por segundo. Já que a velocidade inicial é igual a 0, então, depois de 1 segundo, a velocidade é 3 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 6. E depois 9, 12 e assim por diante. Mas espera aí, não tem nenhum momento que a variação de velocidade é diferente, não? Nesse caso que a gente está vendo agora, não. Quaisquer que sejam os instantes para o cálculo da aceleração, o valor encontrado vai ser sempre o mesmo. Isso porque, nesse movimento que a gente está estudando agora, a aceleração é constante. A aceleração constante. Confere. Usando aquela tabela de velocidades e tempos, eu fiz o cálculo de aceleração para 4 intervalos de tempo diferentes, tanto para o Copa como para o Duna. E é verdade, a aceleração não varia. Os dados registrados nessa tabela podem ser representados através de um gráfico velocidade por tempo. É só ir marcando os valores de V para cada instante e depois unir os pontos do mesmo veículo com uma reta. Veja. A reta verde representa o movimento do Copa. É a reta azul o movimento do Duna. Repare que a reta verde é mais inclinada, e não é à toa. Pode notar, num gráfico de velocidade em função do tempo, quanto maior for a aceleração, mais inclinada é a reta que representa o movimento. E mais, também é possível descobrir a aceleração pelo gráfico. É só escolher 2 instantes e fazer a divisão ΔV por ΔT. Fácil, fácil. Imagine então a seguinte situação, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O sinal fica verde, eu disparo esse cronômetro aqui e um carro dispara na mesma aceleração do Duna, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Admitindo-se que a aceleração vai se manter constante, será que dá para a gente calcular qual vai ser a velocidade desse carro daqui a uns 15 segundos, por exemplo? Segundos. E aí, dá pra gente descobrir que velocidade está aquele carro agora? É claro que dá. É só a gente usar a função horária da velocidade para esse tipo de movimento com aceleração constante. A fórmula da função horária da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T, onde V0 é a velocidade inicial, isto é, a velocidade quando o cronômetro é disparado, e A é a aceleração, que nesse tipo de movimento é uma constante. E agora a gente já pode responder aquela pergunta: qual é a velocidade daquele carro depois de 15 segundos? Como o carro estava parado na hora em que o cronômetro foi disparado, então V0 é igual a 0. A aceleração A é igual a do Duna,
2 metros por segundo ao quadrado. E o t é igual a 15, que é o instante em que a gente quer saber a velocidade. Agora, é só substituir os valores da função horária da velocidade. Fica assim, v é igual a 0 mais 2 vezes 15, que dá 30. Ou seja, depois de 15 segundos, aquele carro vai estar a uma velocidade de 30 metros por segundo. Essa velocidade está muito alta. Vamos dar uma parada e entender isso direitinho. Na última teleaula, a gente estudou o movimento retilíneo uniforme, aquele movimento em que a velocidade é constante, que é o caso do movimento dessa gota. Agora a gente está estudando o movimento também retilíneo, só que a velocidade varia. Esse movimento não tem nome, não? É claro que tem. Como a aceleração é constante, a velocidade varia sempre da mesma forma. Por isso, esse movimento se chama movimento retilíneo uniformemente variado. Eu me lembro que no movimento retilíneo uniforme, a gente podia prever a posição da gota a cada instante. E no movimento retilíneo uniformemente variado, isso também pode ser feito? Pode, mas para isso a gente tem que conhecer a função horária da posição para esse tipo de movimento. Você quer saber? Então lá vai. X é igual a x0 mais v0 vezes t mais meio a vezes t ao quadrado. E não precisa se assustar que todo mundo aqui é conhecido. O x0 é a posição inicial e o v0 é a velocidade inicial, quer dizer, a posição e a velocidade no momento em que o cronômetro é disparado. E o A é a aceleração. Bom, agora a gente pode saber a posição que o corpo com aceleração constante vai ocupar em qualquer instante. É verdade. Olha só, eu já calculei a posição que o Copa vai estar depois de 10 segundos. Para facilitar, eu escolhi como origem do eixo das posições o ponto de largada. Então, x0 é igual a 0. Como o carro está parado, então v0 também é igual a 0. Bom, a aceleração do Copa a gente já calculou, que é 3 metros por segundo ao quadrado. E o t é igual a 10 segundos, que é o instante em que a gente quer saber onde o carro vai estar. Aí é só substituir os valores na função horária e fazer os cálculos, que eu já fiz. Então, aos 10 segundos, o carro vai estar a 150 metros do ponto de largada. Muito bem, Rosinha. E se você calcular várias posições para vários tempos e construir um gráfico de posição por tempo, você sabe que gráfico vai dar? Uma reta? Vamos ver? No caso do Copa, o gráfico ficaria assim. Ligando os pontos, temos uma parábola. Repare que quanto mais se avança no tempo, maiores são os deslocamentos. Isso indica que a velocidade está aumentando. E é por isso que a gente diz que esse é um movimento acelerado. Confere, é uma parábola mesmo. Agora eu quero ver se o mesmo acontece com outro veículo, Duna. Pode conferir que eu garanto. E que tal a gente conferir tudo que a gente aprendeu nessa teleaula? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu uma nova grandeza física, a aceleração, que é uma medida da variação da velocidade de um corpo num certo intervalo de tempo. Viu que, matematicamente, a aceleração é calculada dividindo a variação de velocidade pela variação de tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. E viu que a unidade da aceleração é uma unidade de comprimento dividida por uma unidade de tempo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Você também ficou conhecendo a função horária da velocidade para movimento com aceleração constante. E viu que esse tipo de movimento é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, já que sua velocidade varia de maneira uniforme. Por último, você entrou em contato com a função horária da posição para esse tipo de movimento, que permite prever a posição do corpo em qualquer momento. Agora, para você saber mais sobre esse assunto, você precisa dar uma boa olhada no seu livro de física.